Bom, então vou começar aqui a nossa sessão. Vou chamar primeiro a mediadora, tá, dessa sessão, que é a Mônica Pinto, da Fundação Roberto Marinho. Oi. E os nossos palestrantes, o Alan Pinto, o Alan Megerditian, do Instituto Unibanco, a Ana Lima, do Conhecimento Social, Cláudio Anjos, da Fundação IOSP, Marcelo Mozaner, da Fundação Avina, e o Otávio Augusto de Barros, da Simbiose. Então, vou passar o microfone aqui para o pessoal, para a Mônica começar. Obrigada. Bom dia, gente. Então, hoje temos até 12h30 para discutir aqui monitoramento, avaliação, resultados, para que existimos, o que conseguimos produzir e como podemos aprender com nós mesmos e conversar sobre os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos achados em relação à avaliação do que a gente faz. Como é que a gente gostaria de trabalhar com vocês hoje? A ideia é que cada um dos meus colegas aqui de mesa fale em 10 minutos e que ao longo das falas vocês já comecem a pensar em que questões vocês gostariam de conversar com a gente ao longo dos 20, 25 minutos que a gente terá para isso. Então eu peço, por favor, que vocês já se organizem para escrever perguntas, porque como a gente tem uma plateia cheia aqui, a ideia é a Maíra e Rosalina, que trabalham comigo na Fundação Roberto Marinho, ao longo das falas dos colegas, já se organizem para distribuir as tarjetas e as canetas para vocês. Elas vão recolher, já vão me ajudar a receber as perguntas de vocês para que a gente possa, nas nossas respostas, contemplar o máximo possível das questões que vocês vão trazer, ok? Então eu vou pedir aos meus colegas que sejam breves, que consigam passar um recado em 10 minutos e dizer que eu estou aqui representando o Conselho de Governança do GIF. Eu não estou aqui somente em nome da Fundação Roberto Marinho. Para o nosso conselho, a questão da avaliação é uma questão estratégica para o amadurecimento, para a atuação do investimento social privado no Brasil. E junto comigo também estão aqui ao meu lado a Ângela Dânima, que está ali na plateia, da Fundação Itaú Social, a Patrícia Lacerda, representando o Instituto CIA, que são duas instituições muito, muito parceiras, que têm construído uma trajetória muito importante nesse processo de formulação de estratégias de avaliação do investimento social privado. Então, a gente vem trabalhando já há uns 6 anos juntos, com vários de vocês aqui que eu estou reconhecendo na plateia, mas nós, Instituto CIA e Fundação Itaú Social, a gente deseja poder contribuir em alguma forma no desenvolvimento dessa cultura de avaliação aqui no país, no investimento social privado. E é por isso, então, que a gente está aqui recebendo os colegas de mesa. Eu vou convidar, então, primeiro a Ana Lima. A Ana Lima, ela é economista, ela, enfim, tem uma trajetória bastante conhecida de vários de vocês aqui, mas hoje ela tem uma empresa chamada Conhecimento Social, que desenvolve projetos de pesquisa e de avaliação no campo social. Então a Ana vai trazer a primeira reflexão para a gente. Bom dia a todos, todas. Uma delícia ver uma plateia para falar de avaliação tão cheia assim. Mônica, você entra com esse ou não? Não? Tudo bem? É muito legal mesmo essa hora da manhã, ainda na programação aberta, nem começou o congresso para valer, e a gente já tem essa plateia cheia de gente para falar de avaliação. Então isso é um sintoma de uma coisa que a gente vem percebendo claramente, do aumento da relevância dessa temática e da necessidade ou da demanda e da vontade de evoluir no sentido não só de fazer melhores processos avaliativos, mas principalmente de ter melhores respostas que possam de fato orientar melhor a tomada de decisão. E essa um pouco é a minha missão hoje, de fazer um pouco uma retrospectiva de o que a gente vem fazendo no âmbito do investimento social privado e na sede do GIF, a partir da parceria dessas 3 organizações que Mônica acaba de mencionar, com uma estratégia de fortalecer a agenda
de avaliação na Casa GIF e do investimento social privado brasileiro. Primeiro, acho que o primeiro dado que a gente traz é que essa agenda ela já está incorporada pelo investimento social privado brasileiro, né? No último censo do GIF, apenas 1% das organizações que responderam o censo, que são praticamente todos os associados do GIF e que são praticamente todos os investidores sociais que atuam dessa forma mais planejada, mais organizada no Brasil, apenas 1% não monitora a maioria dos seus programas. Então é uma coisa que já está como prática instaurada. 73% de nós, investidores sociais, tem orçamento alocado especificamente para essa tarefa. 55% conta com uma equipe interna de avaliação e 60% usa uma equipe que não chamaria equipe, mas conta com pessoas, né, internas para avaliação. 61% contrata terceiros, então a gente também se configura num, digamos, mercado comprador interessante, né, como para esses especialistas, e 53% investem em formação das suas equipes para essa finalidade, né? Então a gente está olhando para isso com atenção, dedicando recursos, dedicando o tempo das nossas equipes para isso. Mas essas práticas ainda precisam ser fortalecidas. Quando a gente pergunta quão satisfeitos ou quão adequados são esses processos avaliativos na visão das empresas e das organizações que estão no GIF, queixas em termos dos altos custos das avaliações, do excessivo comprometimento do tempo das equipes para gerenciar esses processos e, last but not least, né, a baixa relevância e utilidade dos resultados obtidos nas avaliações ainda são um fator importante que limitam o uso e a eficácia e a relevância desses processos. Nesse sentido, nesse cenário, essas três organizações que já vêm atuando há bastante tempo em promover ações, iniciativas e encontros, publicações e tal, nesse campo, realizou ao longo de 2016 e 2017, e eu tive o privilégio de coordenar esse ciclo, um ciclo de 4 encontros de avaliação, que foi desenhado com alguns desafios importantes que a gente tentou atender nesse desenho. Primeiro, de reconhecer e de valorizar uma enorme diversidade que existe na rede do GIF, né? O próprio censo mostra isso, a gente, 100 e poucas organizações com perfis muito diferentes, seja pelo volume de investimento, seja pelo tipo de investimento, pela estratégia, pela área temática de atuação. Então, como é que a gente consegue oferecer uma modalidade de encontro de discussão que atenda a essa diversidade toda, que seja sensível aos desafios dos gestores nas suas tomadas de decisão, né? Então, mais do que fazer encontros técnicos para falar de metodologia de avaliação, o lance era entender o que nos angustia, o que nos impulsiona, o que nos aflige na hora de usar a avaliação na tomada de decisão. E que procurasse fortalecer também a articulação entre 3 personagens que são muito importantes no momento da avaliação, que é o próprio gestor do investimento, é o nosso parceiro que muitas vezes implementa ou acolhe uma iniciativa das organizações, e os especialistas em avaliação, que às vezes falam línguas diferentes, não se entendem entre si, um quer uma coisa, outro quer outra, e no final isso explica parte da frustração que a gente tem ao final do processo. Esses ciclos reuniram mais de 80 organizações, a gente trouxe mais de 20 pessoas para conversar, superou a expectativa da maioria dos palestrantes, da maioria dos participantes, mas quando a gente pede uma avaliação da onde o ciclo atendeu de fato muito, e eu estou usando aqui só na barrinha do muito, na barrinha azul, a avaliação de que de verdade contribuiu muito, a gente sabe que a gente atendeu, na melhor das hipóteses, 50% das expectativas daqueles que vieram, ou atingiu plenamente apenas 50% das expectativas daqueles que vieram, em alguns pontos até, por exemplo, informações úteis para tomar decisão, para compartilhar com parceiro, etc., em proporções ainda pouco significativas. E daí o desafio da gente construir um novo ciclo, né? Então nós isso já é parte, esse encontro de hoje, ele já é parte como um start dessa nova
desse novo ciclo, dessa nova sequência mesmo de atividades, onde a gente quer, entendendo a avaliação como uma coisa que ela não é pós, ela é uma coisa que funciona, ela tem que funcionar antes de eu bolar um programa, durante a implementação dele e depois da sua implementação, ela tem que trazer elementos de ser útil ao longo de todo esse processo. A gente quer desenhar agora um novo ciclo, procurando atender a esse conjunto de desafios. Eu tenho 1 minuto e meio, então dá tempo da gente refletir um pouquinho qual é, então, desde o desenho do programa, né, de pensar como é que a avaliação e o seu raciocínio, sua forma, sua mentalidade avaliativa ajuda a fazer desde um diagnóstico de contexto, envolver os beneficiários, fazer um diálogo que seja capaz de engajar os parceiros, que me facilite no diálogo e na pactuação com os mantenedores e com investidores, que todos combinemos antes o que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo e onde a gente quer chegar, que nos permita fazer ajustes ao longo do processo, fortalecer as decisões de governança e, no final, pelo compartilhamento de informações, garantir engajamento de todos. Então, há um conjunto aí de novas propostas, há 2 seminários amanhã, não quero deixar de falar, na programação fechada do Congresso, a gente vai ter uma mesa de avaliação com a Tessie Catsambas, que é a presidente da Associação Norte-Americana de Avaliação, e ela enxerga a avaliação por esse lado da gestão, por esse lado da estratégia, então recomendo quem puder estar lá. Vai haver um novo ciclo de encontros, a gente está levando a temática de avaliação para as redes temáticas que já funcionam no GIF e está pensando como é que a gente avança na criação de outros espaços que fortaleçam esse trabalho conjunto e essa aprendizagem coletiva, no entendimento que a avaliação é um ingrediente importante para isso que é o mote desse congresso como um todo, que é o investimento social privado fortalecido, democrático, porque envolve todo mundo, que é transparente, e sustentável, porque acompanhando bem e alocando bem os recursos e corrigindo rumos onde eles não estão adequados, a gente vai fazer mais e melhor. Valeu, Ana, muito legal. Eu queria aproveitar então também fazer uma outra divulgação. A gente tem a Tessie Catsambas aqui amanhã, como a Ana falou, e a gente terá o Michael Quinn Patton em agosto, que é um seminário internacional que a gente está organizando aí junto com o Itaú Social. Se eu não me engano, é dia 15 de agosto, né? E recomendo também porque a gente vem vivenciando, né, com a Tessie Catsambas, com o Michael Quinn Patton, com o Fetterman, são grandes avaliadores internacionais que têm uma experiência no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas avaliando projetos no mundo inteiro, e tem muito para acrescentar e para dialogar com a gente, né? Então, daqui eu vou pegar o gancho para chamar o Marcelo Mozaner. Então, o Marcelo é da Avina, ele é cientista político e ele é coordenador da metodologia para o Índice de Progresso Social na América Latina. Vamos lá, Marcelo. Obrigado. Bom dia, gente. Bom, a ideia aqui é comentar, vamos ver se o primeiro objetivo é passar aqui. Eu vejo grande. Alguns desafios, né, quando a gente tem mais uma leitura, né, também não vou gastar muito tempo nisso. Alguns desafios que vem a gente quando entendemos sobre o índice de progresso social ou qualquer iniciativa de medição de impacto, né? Então, são algumas dessas coisas. O que a gente vai trabalhar especificamente é mais a questão de garantir a participação de stakeholders e viabilizar, né, custos de avaliação, né? É um tema muito, muito importante. Então, o que é o IPS? O IPS é um sistema de metodologias desenhado para aferir diretamente, né, o nível de progresso social, ou bem-estar, ou desenvolvimento humano, como a gente queira chamar, de determinado território, ou conjunto de territórios. Então, originalmente, a unidade de análise é o território, né? O IPS, ele atua com indicadores de resultado, não insumos, não investimentos, quantidade de política pública ou qualquer outro tipo de indicador intermediário. Então, isso é um desenho, desde o desenho dele, ele já veio construído desse modo, e, porém, ele pode acompanhar esses indicadores monetários para traçar, né,
as correlações, a entender como eles estão correlacionados. Eu coloco como sistema de metodologia e não como índice, porque ele tem uma característica de poder ser customizado. Então, essa grade geral do índice é uma grade bastante abrangente, dentro de cada componente. Então, isso vai produzir um score de 0 a 100, que é o que facilita muito a comunicação com os diversos públicos. E o que acontece é que dentro de cada componente ele é customizado. Então, a gente usa muito para baixar isso para o território, né? E poder inserir ou construir consensos porque é mais relevante dentro de cada território. No Brasil, a gente já teve alguns resultados, né? A ferramenta é usada por alguns governos para priorização de territórios vulneráveis, né? E focalização de políticas públicas. Um resultado importante no estado do Pará, em 2015, que foi usado para priorização da destinação de recursos do plano plurianual, né, para os municípios. Então foi cruzado o IPS com renda para priorizar áreas e temas mais prioritários. E no Rio de Janeiro, né, houve um decreto que usa o índice de progresso social para direcionar um programa específico do governo atual para territórios, né, mais vulneráveis. Existem outros casos internacionais também, que são o governo do Paraguai, o governo de Salta, na Argentina, e outros governos na América Latina, que estão usando para parametrizar com os ODS. Então, o governo aplica o IPS, seja com dado que já existe, seja com dado do censo, seja com novos questionários, e coloca um sistema onde o 100 é o ODS que você quer atingir. Então, de um modo que fica fácil e anualmente acompanhar a evolução em escala de 0 a 100. Obviamente não incorpora todos os ODS, são alguns escolhidos que são resultados são indicadores de resultado, né? Não indicadores de insumos. E no Brasil, também as empresas têm usado para mapear prioridades no território. Então isso tudo começa com discussão de quais são as prioridades, envolvem muitas vezes uma construção de uma matriz de materialidade, e também a adaptação da própria ferramenta, né, para se perguntar o que efetivamente tem mais coerência, mais relevância naquele território. Então aqui são algumas aplicações, na verdade não dá para entrar em detalhes de todas, né, e eu acho que é importante dizer que o resultado disso é que o modo como o índice é desenhado, a partir dessas conversas, ele já focando em desenhar e emendar projetos específicos que deem conta, né, das demandas prioritárias. Então, a partir da identificação dos principais pontos aí fracos no território, isso pode ser, quando eu falo território, pode ser uma comunidade, pode ser uma cidade, pode ser um estado, um país, pode ser a área de influência de uma empresa com recortes de vários municípios ou recortes de várias comunidades, isso toda uma possibilidade aí de trabalho, né? A partir da identificação, da construção conjunta, então, do que configuram essas dimensões que estão aí colocadas, é construído um índice que ele norteia o investimento. Ele pode ser usado também como para antes e depois, ele pode ser usado para isolar impacto com determinados cuidados, ele pode ser usado de vários modos. Aí o que a gente vem fazendo, né, adaptações, né, um é o IPS para medir impacto. Então, na verdade, a mesma metodologia de criar um contrafactual, criar um grupo de comparação, né, aplicando o mesmo questionário para você identificar, o resultado a partir de uma área que sofreu investimento e outra área que não sofreu investimento. E outro projeto que a gente tem trabalhado aí que a gente está chamando de IPS participativo. Então, usando a população local, geralmente jovens ou lideranças locais, para participarem do projeto de coleta de dados, desde o início, seja coletando, seja contribuindo com os questionários, e isso vinculado com um sistema de bolsa e um pacote de formações, né, de treinamentos durante um determinado período, para introduzir também o jovem no universo da pesquisa. Acho que é basicamente isso. Eu usei um pouco menos de tempo estrategicamente também para poder aproveitar o finalzinho. Obrigado, gente.
Obrigada, Marcelo. Então, a gente agora vai ouvir o Alain Meguedertian, do Instituto Unibanco, que ele vai falar um pouco para a gente. Quer dizer, eu acho que antes o Marcelo trouxe essa questão do índice, né, que ele pode ser usado tanto como estratégia de planejamento, né, também como uma estratégia de medição, né, em que medida aquela intervenção, né, aquele projeto social, né, vem contribuindo ou não para impactar positivamente aquele território. E agora o Alain vai trazer para a gente uma outra dimensão, que é muito a prática do Instituto Unibanco, que é como a gente usa processos avaliativos, monitoramento e avaliação para ir vendo em que medida aquele projeto que a gente desenhou, que a gente planejou, que a gente imaginou, ele de fato está contribuindo ou não, e o que a gente pode fazer para aprimorá-lo, né, Alain? Exatamente. Bom dia a todas e todos, obrigado pelo convite. Eu vou contar um pouquinho como é que o Instituto Unibanco vem avaliando o seu principal projeto, que é o Jovem de Futuro, e como é que a gente usa esses achados para aprimorar o Jovem de Futuro. Bem rapidamente, o Jovem de Futuro foi criado em 2007, implementado em 11 estados, hoje a gente está em 6, já na terceira geração do projeto. Isso implica 2 grandes redesenhos do Jovem de Futuro. O Jovem de Futuro busca deslocar a gestão educacional e das escolas em prol de resultado que é o de garantir a aprendizagem dos estudantes, colocando o estudante no centro das decisões, das tomadas de decisão. Para isso, trabalha 3 eixos, bem rapidamente, um de organização e difusão do conhecimento, então os gestores usarem evidências e produzirem. Uma segunda que é instaurar processos, então a gente adaptou um PDCA que roda atrelado aos ciclos das escolas, então 3 vezes ao ano, e mobiliza os atores. Para isso a gente usa um monte de estratégias, essencialmente para desenvolver competências individuais desses gestores e a capacidade da rede. Isso vai ser importante só porque é a nossa tese principal sobre a qual a gente desdobra todo o nosso monitoramento e avaliação. A gente avalia o impacto do Jovem de Futuro desde o início, então, desde a primeira geração a gente vem encontrando impacto sobre o aprendizado dos estudantes nas escolas que receberam o Jovem de Futuro em língua portuguesa e matemática ao final de 3 anos de implementação. Isso aqui a gente aleatoriza as escolas no começo, escolas de tratamento e controle, e as escolas de controle entram ao final de 3 anos. O impacto médio tem sido de 5 pontos, na primeira geração um pouco maior, na segunda geração um pouco menor, mas o impacto médio de 5 anos a gente está finalizando a avaliação de impacto da terceira, e além da proficiência a gente tem encontrado impacto também sobre o fluxo. Então a gente está conseguindo gerar impacto sobre os IDEBs das redes estaduais de ensino médio parceiras. Beleza, o Jovem de Futuro funciona, mas e aí? O que a gente faz com essa informação? Como é que a gente pode continuar mantendo esse impacto ou aumentando e melhorando o programa? Para isso, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento atrelado à nossa teoria de mudança, que eu vou apresentar depois. Teoria de mudança, um conjunto de hipóteses baseadas na literatura e na nossa experiência, que desdobram um encadeamento aí dos resultados que a gente quer gerar. Então a gente monitora as ações que a gente faz e a gente monitora os resultados e roda 3 vezes também com os gestores das redes estaduais esse conjunto de indicadores. Mas não necessariamente um está influenciando o outro. A gente pode ter uma ação bem implementada e não chegar no resultado, como o contrário também. Então, a gente olha para essa teoria da mudança e faz um conjunto de avaliações olhando para as relações, em cima das hipóteses que a gente a gente gerou em cima dessa teoria, olha para essas relações. Essa aqui, essencialmente, é a cadeia de impacto que a gente tem. Então, vocês veem que em todas as instâncias, como a gente age sistemático no sistema das redes, a gente pretende desenvolver competências nos diretores, nos supervisores, nos dirigentes regionais e também nas secretarias. E isso desdobra em vários resultados intermediários. Então, olhando aqui para a faixa de baixo, por exemplo, um gestor mais competente, provavelmente ele vai melhorar ali a gestão da escola, o funcionamento, o clima da escola vai melhorar, e por hipótese a gente acha que
os resultados desse melhor funcionamento vão chegar ali no aprendizado dos estudantes. Então, a gente faz avaliação de impacto sobre todas as instâncias. Então, a gente tem, por exemplo, uma avaliação de impacto sobre o resultado, a melhoria da gestão das escolas. A gente criou um instrumento com um pesquisador parceiro, com o Antiquali, para avaliar se isso efetivamente está acontecendo. Se não está acontecendo, a gente busca investigar o porquê, já incide sobre o desenho do programa e também olha para o que está ali desenhado para aprimorar. Assim como também a gente olha para as associações. Então, a gente usa também quase experimento ou outras metodologias mais quali para ver essas relações que estão acontecendo ou não. Mas também, tudo bem, vimos que funciona, a gente pode ali no gabinete olhar e no laboratório, digamos assim, olhar para esse conjunto de informações e lá do gabinete sugerir melhorias e tudo mais e gerar hipóteses sobre esse encadeamento. Só que a gente acha que isso também não é suficiente. Então, a gente foi beber na área da saúde princípios translacionais que os nossos colegas lá dizem da bancada ao leito, ou dizem vamos fazer a ponte entre a pesquisa aplicada e a de laboratório para essa conversa ser contínua. Então, a gente tem tentado estabelecer conversas sistemáticas e diálogos sistemáticos, tanto com os nossos parceiros, então aquele conjunto de indicadores a gente roda sistematicamente com eles, com os nossos implementadores nos estados e também com os nossos pesquisadores. Então a gente tenta colocar em pé de igualdade o conhecimento prático que vem ali da ponta e o nosso conhecimento científico. As hipóteses melhoram, as perguntas melhoram com essa conversa. A gente tenta ajudar a implementação a sistematizar melhor os conhecimentos da prática. Então, não é só um emaranhado de percepções, a gente tenta ajudá-los a documentar isso para a conversa com os pesquisadores também ser melhor. E com isso, as perguntas acho que a gente faz com mais clareza para os avaliadores, as perguntas ali dentro daquela cadeia de impacto, e também, obviamente, para enfrentar esse desafio complexo, usa diferentes epistemologias para a gente tentar encontrar as respostas que nos ajudem a melhorar cada vez mais o programa e manter o impacto que a gente vem encontrando desde o início. Ufa, acho que consegui. Obrigada, Alain. Quando eu apresentei o Alain, esqueci de dizer que ele é cientista social e ele coordena a avaliação e monitoramento do Instituto Unibanco. Obrigada, Alain. Então, agora a gente vai ouvir o Otávio. O Otávio é da Simbiose Social, ele é economista também, é mestre em estratégia empresarial. E o Otávio vai falar um pouco para a gente como é possível a gente utilizar recursos incentivados, otimizando a sua distribuição com foco na transformação social. É isso. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos por virem. Acho que o assunto que a gente está discutindo está em evolução e a gente precisa estar junto para conseguir desenvolver. E toda a interdisciplinaridade que a gente está trazendo aqui no palco hoje é muito relevante para a gente avançar. Eu vou trazer algumas informações do Índice Incentivado em Cultura, que está dentro de uma área que eu não diria que é subestimada, mas que é bastante subutilizada no Brasil em termos de avaliação. A gente tem muito dado disponível com referência à lei de incentivo fiscal. Esses dados são públicos, são abertos e são excelentes proxies, excelentes aproximações de como que acontece o investimento cultural e social como um todo, né? Eu estou falando de cultural aqui por causa do tema do nosso índice, mas para esse tipo de avaliação como um todo, esses dados que estão disponíveis são muito úteis e normalmente a gente não os observa sendo utilizados em avaliações. E o trabalho que a Simbiose vem fazendo, apesar de ser uma startup, já de 1 ano e meio, já reúne os 25 anos de existência de lei de incentivo em um sistema. A gente padronizou todos os dados, a publicação deles, como que a gente pode utilizar isso de forma otimizada, e a gente está agora se propondo a fazer um índice junto com a GV. E eu quero explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Só para trazer um panorama desse setor, o que a gente percebe, e isso foi identificado bem no comecinho,
da simbiose é que tem um distanciamento gigantesco entre o investidor e quem recebe os aportes. E isso é uma consequência de uma grande assimetria de informação que acontece nesse mercado, uma dificuldade de uma parte conversar com a outra, e a gente tem dois resultados principais que estão aqui na tela que são bastante alarmantes. O primeiro é de que 71% da verba de projetos que são aprovados, ou seja, 71% daqueles que submetem um projeto para qualquer que seja o ente, secretaria, ministério, o que quer que seja, 71% desses projetos não conseguem captar nada. E aí a gente começou a perguntar, criar a hipótese, né, de por que esse dinheiro não entra nesses projetos. E a primeira hipótese era de que não tinha dinheiro, estava se esgotando anualmente. E aí a gente vem para o segundo dado, que é bastante interessante, que 50% dos recursos que são permitidos pelo governo para uso não são utilizados, eles não são direcionados. E isso é uma grande ineficiência desse mercado, dado que, em tese, o governo está passando a responsabilidade dele para o setor privado tomar uma decisão mais eficiente, e isso não está acontecendo. E isso tudo, como eu já disse, é uma grande assimetria de informação que acontece no mercado, que tem relação com 3 problemas identificados, principalmente. O primeiro é que muitos investidores têm um viés muito mais de marketing no investimento do que um viés de impacto social. E eu não vou dizer que isso é um problema de acordo com o que a lei permite, porque a lei permite que isso aconteça. E até se a gente for pensar, no momento que a gente começa a restringir muito uma lei, a gente pode estar excluindo projetos excelentes que poderiam estar sendo aprovados e sendo utilizados, e se a gente começa a alargar muito a lei, a gente pode acabar incluindo muitas laranjas podres, vamos dizer. E aí o governo, o setor público tem muito pouca manobra nesses termos. E a nossa tentativa é vir como um monitoramento externo para ajudar no desenvolvimento do setor. Então, o viés de marketing não é o grande foco, mas é o que a gente quer abordar dentro do índice. Além disso, a gente tem uma concentração gigantesca do recurso. Eu acho que esse é um dado bastante comum, todo mundo aqui já deve saber. Eixo Rio-São Paulo é onde está concentradíssimo, e é uma premissa da lei que haja uma democratização de acesso do uso desse recurso para a produção cultural, ou no caso do esporte, para a produção esportiva, no Brasil inteiro. Não é para ficar focado aqui. De novo, a manobra é muito pequena, apesar de alguns intentos recentes do governo de alterar essa lógica, mas essa concentração ainda é problemática, ainda ocorre no setor. E poucos projetos são captados. Esse é o dado que eu já apresentei, 29% conseguem captar, o restante não. E aqui eu não estou considerando só a Lei Rouanet, eu estou considerando todas, tá? Em todos os níveis, nacional, estadual, municipal. Então, é alarmante. E como que a gente buscou resolver esse problema dentro da simbiose? Por 2 formatos principais, 2 produtos principais. O primeiro que nasceu foi o sistema de busca ativa, que é esse daqui. Eu não sei nem se ele está rodando bonitinho. É só para vocês terem uma noção de como ele funciona. A empresa, dentro desse sistema, consegue mapear os projetos que estão mais de acordo com a estratégia dela. Então a gente espera, com esse sistema, qualificar melhor a decisão e oferecer algum tipo de informação passivamente. A gente não vai entrar na empresa para atuar, mas passivamente oferecer informações para ela poder calcular o impacto que ela está gerando. Então, dentro desse sistema, ela mapeia os projetos que ela quer identificar, ela tem todos concentrados aí dentro, e ela consegue fazer uma pequena gestão dos projetos nos quais ela quer investir. Então, esse foi o primeiro passo que a simbiose deu na direção de, olha, vamos munir o mercado, munir o setor de informação para que as decisões sejam mais estratégicas. O mesmo sistema é válido do lado dos projetos, das iniciativas sociais. Eles conseguem identificar quais são as empresas com maior propensão de investimento na estratégia que eles estão propondo ali. Então, é um alinhamento, é uma redução grande da assimetria de informação que acontece nesse mercado. Essa é a nossa primeira tentativa, mas ela não é suficiente, porque ela não mexe na lógica do mercado, ela só mune o mercado de informação. Estou reduzindo a assimetria, já estou aumentando a eficiência. Essa é uma premissa que a gente parte e que de fato está acontecendo. Mas a gente precisava de uma segunda mudança, e essa já de monitoramento. E é aí que entra o índice de investimento incentivado em cultura, que a gente chama de 3C carinhosamente, que a gente está produzindo junto com a FGV, aqui do lado. Quem quiser ir reclamar do que a gente falar aqui, a GV aqui do lado, fiquem à vontade. Ou podem reclamar comigo depois, podem fazer perguntas, fiquem totalmente à vontade. A gente está desenvolvendo, está implementando a metodologia agora, então é importante sim a gente receber perguntas, fiquem totalmente à vontade para nos chamar no final ou durante o momento das perguntas. Mas a gente está desenvolvendo esse índice que busca monitorar o investimento que está acontecendo no mercado. Muito na tentativa de inspirar as empresas a atuarem com mais boas práticas, né, no uso desse recurso.
Então, sair dessa lógica de investimento em marketing e começar a caminhar para uma lógica mais forte de investimento cultural, no caso da cultura, e posteriormente a gente quer estender esse índice para que ele seja um índice de investimento social como um todo. Como que a gente está fazendo isso hoje? Eu não vou entrar em detalhes nas variáveis que a gente está usando, até porque tomaria bastante tempo, mas para que vocês tenham um panorama, a gente está trabalhando com 2 dimensões, uma social e uma cultural. A social é principalmente de democratização de acesso, até porque o propósito da Lei Rouanet não é produzir impacto social, e sim produzir produtos culturais, mas ela também propõe, a lei também propõe a democratização de acesso a esses produtos. Então a gente tem essa dimensão social que vai medir concentração do investimento, se o investimento da empresa está acontecendo em uma área que já tem maior concentração ou não, vai medir o valor médio que está sendo praticado pelos ingressos dos projetos que a empresa está investindo, uma série de variáveis que a gente está considerando, que eu estou totalmente aberto a discutir posteriormente, se for o caso, para medir esse impacto, tanto do ponto de vista de democratização de acesso, quanto da dimensão cultural que a gente quer ver, o valor cultural efetivo dos produtos que estão sendo financiados. E aí, para isso, a gente entra numa seara um pouco mais complexa, em que a gente quer fazer uma consulta pública para identificar o que a população entende de fato. E aí eu já estou pensando mesmo em muita gente avaliando os projetos para a gente estatisticamente, ter poder de robustez para fazer as afirmações do que é o valor cultural que está envolvido em cada um dos projetos que estão sendo avaliados. Aqui, de novo, falando de Lei Rouanet especificamente, tá? Mas posteriormente a gente vai estender para esporte, vai estender para saúde, que tem que começar de algum lugar. E tudo isso com o foco em reduzir essa assimetria de informação, e acho que isso caminha muito com o sistema que a Simbiose desenvolveu, então são coisas paralelas, o sistema junto com o índice, uma melhoria no direcionamento dos recursos, de forma que essa decisão se torne mais estratégica, que ela não fique baseada exclusivamente em marca, mas que se veja que a marca também pode ser construída a partir de impacto, que isso é bastante relevante, é importante introduzir essa lógica no conhecimento do mercado, uma maior pulverização do investimento, porque hoje ele está bastante concentrado, e um monitoramento do mercado feito junto à GV, para a gente ter robustez de novo no que a gente está observando. A gente vai lançar isso no dia 13 de setembro, mas a gente está aberto ainda a discutir metodologia e avanços, porque isso é bastante relevante para a gente. E é isso. Obrigado. Obrigada, Otávio. O Otávio Barros, ele traz para a gente uma questão que a gente conversa muito. O Brasil vem produzindo nas últimas décadas muitos dados e a gente se debruça muito pouco sobre o estudo, sobre o olhar, sobre os possíveis cruzamentos, sobre que perguntas avaliativas a gente tem a partir dos dados que a gente já possui. E às vezes a gente, no afã de pesquisar, de entender o que a gente está fazendo, a gente às vezes gasta muito tempo, muito recurso buscando dados que às vezes já estão disponíveis, que é um pouco também o que o índice que o Marcelo trouxe, né? Quer dizer, a gente já tem no nosso campo hoje, no Brasil, no campo social, a gente já tem uma série de dados que poderiam nos ajudar a fazer boas perguntas avaliativas, né? Falando em perguntas, eu queria saber se vocês estão escrevendo e produzindo as perguntas para vocês. Rosalina, Maíra estão por aqui, Georgia também está lá atrás, Aline, então quem tiver perguntas, por favor, já a gente vai abrir. E aí, para fechar aqui o nosso painel, antes da gente abrir o diálogo com todo mundo, eu convido o meu amigo Cláudio Anjos, da Fundação IOSP, diferentemente dos colegas economistas e cientistas, o Cláudio é advogado, mestre em administração de empresas e diretor da Fundação IOSP. Vamos lá, Cláudio, você vai conversar com a gente sobre S-ROI, é isso? Fechei, pode abrir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado ao GIF, aos colegas do plenário. E obrigado a vocês por terem vindo. A gente sabe o tanto que é difícil sair do nosso dia a dia para poder encontrar demais colegas e discutir temas tão importantes. E eu queria já começar quebrando um pouco o paradigma aqui. Eu queria começar trazendo um pouco de participação do auditório, que é para quebrar o gelo dessa nossa mesa. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. E a primeira delas é: quem de vocês trabalha em uma organização que depende de capital de terceiros, ou seja, precisa de um investimento externo para poder rodar os seus projetos sociais? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente. Bom, e quem de vocês já trabalha com a metodologia do ROI, do retorno sobre investimento de terceiros?
Ótimo. Quem de vocês que trabalha com investimento de terceiros já foi questionado sobre a eficiência desse investimento nos seus projetos sociais? Que tem que provar sempre essa questão da eficiência do investimento. Legal. Bom, então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar um pouco sobre o retorno do investimento de sustentabilidade, que é o ROI-S, e no final eu vou falar um pouquinho sobre o caso do Formare, que nós começamos a utilizar, estamos começando a utilizar essa metodologia, que é uma metodologia que foi desenvolvida também pela GV, aqui do lado. Aliás, tem algum colega da GV aqui? Não? As meninas da GV vieram? Não, então tudo bem. Bom, o que é o ROI da sustentabilidade? O ROI, o Return on Investment, o retorno do investimento, ele vai medir exatamente o retorno do investimento social para cada real investido, principalmente de terceiros. Ou seja, ele vai medir o custo-benefício daquele investimento social que um terceiro está fazendo no seu projeto. Essa é a ideia básica do retorno do investimento. Alguns benefícios que são muito claros da adoção do ROI de sustentabilidade, por exemplo, quando você tem resultados claros, resultados financeiros, você garante a durabilidade da sua ação social, você garante que ela possa ser renovada no ano seguinte com os seus investidores, e você consegue também justificar eventualmente uma ampliação desse investimento dos investidores no seu projeto social. Tá? Um outro dado bastante importante de benefício é uma integração maior entre o departamento financeiro e as ações sociais, porque você vai precisar utilizar dados financeiros para fazer esse cálculo. Então você vai envolver a equipe financeira, seja da sua empresa, seja dos investidores, dentro das ações sociais que vão ser desenvolvidas. Você vai conseguir justificar melhor para os seus stakeholders, sejam eles internos ou externos, conselho de administração, investidores, enfim, o resultado financeiro mensurável daquelas ações. Importante ressaltar que nem todos os resultados são mensuráveis, né? Mas a gente tenta mensurar a maioria desses resultados. E entre outros, você vai conseguir corrigir o rumo do projeto no meio do caminho, você vai conseguir registrar essas informações, criar essa cultura de registro de informações mais claramente dentro da empresa. Bom, e como é feito então o cálculo desse retorno do investimento social? Essa é uma metodologia que a FGV desenvolveu e a gente está começando a utilizar essa metodologia agora. E a FGV chegou à conclusão que existem duas formas de calcular esse retorno financeiro de um projeto de sustentabilidade. Ela desenvolveu 2 modelos de análise financeira para projeto social. O primeiro deles é um modelo de análise chamado financeiro dinâmico. O que é um modelo de análise financeiro dinâmico? Você tem um fluxo contínuo de investimento e esse investimento gera determinados benefícios com o decorrer do tempo. E aí você constantemente está aferindo esse investimento, aferindo os benefícios, colocando um valor financeiro monetário para aqueles benefícios que estão sendo gerados, você aplica uma taxa de desconto, traz essas informações a um valor presente líquido e você constantemente tem esse resultado. Tá? Essa é uma metodologia, como eu falei, que a própria FGV tem utilizado para o retorno de investimento. E a segunda é um modelo de análise financeira estática. O que quer dizer um modelo de análise financeira estática? Você tem uma fotografia que normalmente é baseado no demonstrativo de resultados da empresa, tá? E esse demonstrativo de resultados, você faz uma comparação entre os resultados com o projeto social e os resultados sem o projeto social. Tá? No caso da Fundação IOSP, um dos nossos produtos, que é o Formare, um projeto, um programa social de inclusão de jovens nas empresas, em que esses jovens são formados por um grupo de educadores que são, na verdade, colaboradores voluntários da empresa, que nós formamos como educadores voluntários, no projeto de formação também dos colaboradores da empresa. A FGV acabou utilizando no nosso projeto o modelo de análise financeira estática, que usa como padrão o demonstrativo de resultado das empresas. Ao invés de eu falar um pouco, explicar para vocês, só para contextualizar como funciona o programa Formare, eu queria rodar um vídeo rápido de 2 minutos, que eu acho que é mais fácil vocês verem um dos nossos projetos acontecendo dentro do Hotel Hyatt, com o Hotel Hyatt falando e com os jovens participando, é mais claro do que eu aqui explicar para vocês como funciona o projeto. Por favor. Meu nome é Washington, tenho
22 anos. O programa Formare aqui dentro do Grand Hyatt de São Paulo é um curso para desenvolver jovens de baixa renda e dar entrada no mercado de trabalho. Meu nome é Ariadne, tenho 23 anos. Eu conheci o projeto Formare através de uma palestra na escola. E eu sempre quis fazer um curso, mas sempre quando eu chegava na minha família para falar de fazer curso, nunca dava. Um hotel 5 estrelas, ainda mais de onde eu venho, né? Foi a oportunidade que me apareceu, na hora que eu estava mais precisando. E aí eu caí de cabeça. No começo foi bem difícil, porque eu tinha medo de falar as coisas que eu pensava. A Ariadne começou com a primeira turma de Formare em 2011. Ela era uma menina muito tímida, muito quieta. Hoje, depois de tanto tempo, talvez seja a melhor garçonete que a gente tem. Logo quando eu cheguei aqui no Hotel Hyatt, né, eu falei, caramba, cheguei passando pelos corredores, era pessoal falando outro idioma, não estava entendendo nada. O Washington, ele entrou como estagiário de RH e a gente colocou ele em diversos treinamentos que ele pudesse se desenvolver e aprimorar as qualidades dele. Adolescente tem aquilo meio que de dormir bastante, né? Mas quando ele entrou no Hyatt, realmente eu ia lá no quarto, ele já tinha acordado, já tinha saído. Eu entrei tal, daquele jeito, foi indo e de repente eu me via numa posição que eu falei, poxa, eu posso trabalhar em qualquer lugar agora. Responsabilidade, disciplina, autoconfiança, autoconhecimento, cidadania. Essas são as competências que trabalha o programa. Então, a ideia fundamental é capacitar para o mundo laboral. Eu digo que tudo que eu sou profissionalmente é graças ao Hyatt. Bom, esse é o programa que a gente tem há 30 anos aqui no Brasil, com mais de 50 empresas. Falando rapidamente sobre ele, só para dar o contexto, então, 100% dessa formação é dada dentro de empresas, as empresas nos contratam, são nossos parceiros, nós desenvolvemos esses projetos e os jovens vão aprender uma série de competências para vir para o trabalho, de uma área específica da empresa, um projeto integrador. Conseguimos fazer a empregabilidade desses jovens, 80% dos jovens saem empregados e 95% dos jovens continuam a estudar após o ensino médio. Mas, como a maioria de vocês, nós também somos muito questionados em relação à efetividade desse investimento que as empresas fazem. Em 2016, a GV desenvolveu um estudo aqui no Brasil de 11 casos de projetos sociais e fez o cálculo do retorno do investimento usando as duas metodologias que eu falei anteriormente nesses projetos. Tá? Então foram projetos da S. Eletropaulo, projetos da Siemens, projetos do Grupo Boticário, do Votorantim, vários projetos. E um deles foi o projeto do Formare dentro da Siemens, que é uma parceira nossa. E a GV fez 3 cálculos. Aqui é um excerto do material que a própria FGV publicou. Ela calculou todo o investimento que a Siemens fez no projeto social. Ela calculou os custos que foram evitados com a utilização desse projeto e calculou também os ganhos com o projeto. Eu vou dar alguns exemplos do que pode ser calculado aqui para frente e chegou à conclusão que o projeto era lucrativo. Né? Era lucrativo para o investidor. Então, a partir daí, nós fizemos um acordo com a GV e fizemos uma contratação e estamos agora no meio de um processo para estender essa metodologia do ROI para todos os nossos parceiros. Então, começando agora em março, fizemos uma capacitação de mais de 50 escolas e vamos terminar setembro com esse cronograma aí de capacitação de todas as escolas onde o Formare ocorre. Como é feito, então, o cálculo do ROI? Tá? São 4 etapas, no nosso caso específico. Primeiro, a GV desenvolveu uma planilha de Excel. Essa planilha está sendo disponibilizada para quem tiver interesse dentro do projeto Formare, onde são inseridos os custos de investimento, contabilizados os custos evitados, a empresa coloca o demonstrativo de resultados e a planilha automaticamente calcula o retorno daquele investimento social. Então é uma ferramenta bastante útil, é uma ferramenta que dá para a gente discutir. Eu vou mostrar um pouquinho ela aqui para frente muito rapidamente. Algumas ideias do que é calculado como investimento no nosso caso. Isso pode ser aplicado em qualquer programa social, tá? Então, no caso do Formare, a infraestrutura da sala de aula que a empresa dá, a franquia da Fundação IOSP, que é mais ou menos uns R$5.000 por mês, auxílio transporte, isso entra como custo.
os custos de contratação de novos colaboradores, de novos estagiários, porque as próprias empresas já contratam essas pessoas, quanto custaria fazer isso no mercado, isso entra como um ganho na planilha. Esse é um exemplo da planilha, rapidamente, onde as empresas entram nas células amarelas com os dados. E o último slide, só para fechar, duas dicas aqui para vocês que estão interessados em estudar um pouco mais sobre o retorno do investimento privado. A GV tem essas duas publicações gratuitas, vocês podem entrar no site da GV, tá? E baixar essas publicações. A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, para quem quiser baixar as apresentações, principalmente o guia de como calcular o retorno do investimento nas suas próprias instituições. Obrigado. Super obrigada. Acho que agora a gente tem aí 20, 25 minutos para conversar. A gente já recebeu aqui mais de 20 perguntas. Então eu vou começar fazendo para a mesa algumas perguntas genéricas, outras já foram encaminhadas diretamente para o Otávio, para o Alan, para o Marcelo e para a Ana. Eu queria saber quem pode me ajudar aqui a responder. Como é que a gente pode diminuir o distanciamento entre as equipes técnicas de avaliação, que trabalham, por exemplo, com métodos econométricos, e as equipes de gestão dos projetos, a fim da gente alimentar a relevância e a utilidade das informações que esses estudos econométricos trazem? Não sei se a Alain ou, enfim, o Marcelo ou a própria Ana querem responder. Adoro isso. Não, eu acho que eu vou arriscar um pouquinho. Assim. Beleza, abri aqui já, pode fechar aí no quem está respondendo. Tem uma certa... Criou-se uma certa mística, e esse não é o único segmento onde se cria essa mística, né? Eu trabalhei com pesquisa há muito tempo, e fica um pouco essa ideia de que os pesquisadores sabem coisas que os seres humanos normais não sabem, né? Ou a área social fala uma língua que a fulaninho não entende. Enfim, e essas coisas são espécie de reservas de mercado de certos saberes, a meu ver, muito artificiais, e que basta quebrar para quebrar. Assim, não tem nenhuma mágica, tem um pouquinho de envolvimento, um pouquinho de vontade, um pouquinho de raciocínio, alguma ajuda, né, enfim, às vezes de formação mesmo, mas assim, não tem mistério em lugar nenhum cá entre nós, né? Se a gente tem na equipe alguém que possa nos traduzir os desvios padrões, se é que isso aquilo é relevante em algum momento da vida, alguém que possa traduzir para o outro o que veio do campo que ele faz de conta que não está entendendo, toda essa mística se quebra. Acho que o que falta é vontade de fazer e entender que o processo não é um processo de especialistas, é um processo de tomadores de decisão. A qualquer nível. Se eu estou lá na ponta trabalhando com o campo e eu não sinto falta de uma informação mais consistente, mais objetiva para tomar uma decisão, é porque eu não fui preparado para isso, porque aquela informação será útil para todo mundo, em todo nível da cadeia. Então eu sou muito pró-desmistificar essas fronteiras todas, e acho que tudo que a gente vem fazendo, né, Mônica, nesses ciclos tem um pouco essa cara. Vamos parar de frescura, vamos entender que tudo isso faz parte de um processo, que todo mundo está no mesmo barco e que tem que tomar essa decisão meio junto. E antes de eu interromper, eu só queria fazer um reparinho na minha fala, que faltou meio segundo. Eu queria ter falado e não falei, e preciso registrar. Esse ciclo do ano passado está registrado num material de sistematização excelente. Foi feito com muito cuidado e é muito formativo. Então, para quem não teve chance de estar nos ciclos, eu sugiro realmente a leitura desse material. Está disponível no site do GIF. Isso. Né? Isso. Então, vamos lá, Otávio? O Otávio recebeu aqui 3 perguntas. Eu estou com 3 perguntas, eu vou tentar passar rápido por elas. Não tem os nomes de quem fez, se alguém quiser se declarar e ficar com dúvida, pode ficar à vontade para perguntar depois. Sobre a baixa captação e descentralização. Até que ponto existe um canal dos projetos descentralizados chegarem nas empresas? Como democratizar a oportunidade para projetos fora do eixo? Imagino que esteja falando do eixo Rio-São Paulo que eu comentei aqui, né? Acho que a gente tem esse entusiasmo em relação ao sistema que eu mostrei para vocês, principalmente por causa disso. A gente, dentro do sistema, é a visualização completa de todo o ecossistema de projetos. Então, qual que é o cenário hoje? O que a gente tem hoje acontecendo?
uma série de editais, cada empresa com o seu edital, e se o projeto quer chegar dentro da empresa, ele tem que se submeter ao edital. Vamos supor que uma empresa esteja pedindo um edital sobre água e o projeto tem um projeto de futebol, alguma coisa, a iniciativa seja de futebol. Ele vai acabar tentando entrar no de água porque é o edital que está disponível. E a gente vê isso como uma grande ineficiência, porque no momento que você coloca o intermediário, primeiro, a informação que chega é restrita, porque o projeto não tem muito tempo para falar, ele não consegue se apresentar plenamente. E segundo, a empresa tem um trabalho gigantesco de ficar analisando todos os projetos, sendo que muitos não estão correlacionados com a expectativa dela e com a estratégia dela. Então, a gente enxerga no sistema que a gente está propondo, e não é um sistema que tem diversos segredos, é um sistema que captura as informações que já são públicas, que a decisão possa ser mais estratégica simplesmente porque a empresa chega, olha para aquilo que está condizendo com a estratégia dela e não procurar os projetos que chegaram até ela. Então, eu acho que a descentralização, começar a olhar para fora, vem com um pouco do incentivo que a gente está propondo no índice, mas também vem com incentivos externos. O governo está tentando fazer essa mudança atualmente, descentralizar naturalmente, e a busca por mais informação naturalmente vai resolver esse problema. Tá? Então, eu acho que não é, de novo, não é tão místico, não é tão complicado assim incluir projetos fora do eixo. É uma mera questão de mudar a lógica de como o mercado funciona. A gente está tentando isso com o índice, mas outras iniciativas estão acontecendo também. Eu tenho mais duas perguntas, vou tentar ser super breve. Vamos ser como a Simbiose teve acesso a todas as informações para ajudar empresas e desenvolver o I3C? Todas as informações são públicas, os dados são públicos. Em muitos casos, a gente teve que entrar com lei de transparência para obter acesso à informação, lei de acesso à informação, e não foi difícil de receber o retorno. Hoje a gente tem informação completa em todo o nível federal, e em alguns níveis estaduais a gente ainda tem alguns problemas de conseguir o dado, mas no momento que você entra com a lei de acesso à informação, como o dado é público, a tendência é que se consiga. E, finalmente, na busca avançada são apresentados todos os projetos aprovados, ou é preciso ter uma parceria com a Simbiose para o projeto ser listado? Isso no nosso sistema. Se o projeto for aprovado em lei de incentivo, automaticamente ele está dentro do nosso sistema. Que a gente captura, a gente tem os robozinhos que ficam o dia inteiro ali capturando informação e trazendo para dentro do sistema. Se o projeto não tiver enquadrado em lei de incentivo, apesar do sistema ser uma boa aproximação de quais são os projetos que podem estar fora também, a gente está totalmente aberto para quem quiser incluir uma iniciativa, colocar dentro do nosso sistema, vai entrar num padrão parecido com o de lei de incentivo, mas é aberto. Qualquer projeto pode participar do sistema da Simbiose. É isso. Marcelo, vamos lá, você tinha 1 minuto e meio ainda de... Obrigado. Eu recebi 2 perguntas. Eu acho que a mais importante aqui, me perguntam como funciona na prática o IPS participativo. Eu acho que estamos aqui na mesma toada, é uma coisa muito maior de tentar criar mecanismos para recolher, captar dados de um modo contínuo, seguro e econômico, que seja viável para recolher esses dados, captar dados de um modo úteis e que sejam econômicos. Então, o IPS participativo, a nossa ideia é que cada real investido no projeto tem um impacto máximo, e a gente vê que como é um montante muito grande destinado, quando você tem que fazer uma pesquisa primária, quando você tem que aplicar questionário, ir na casa das pessoas ou aplicar numa escola, a ideia é capacitar as pessoas no local, sejam jovens de periferia, sejam alunos de uma escola estadual no Nordeste, como a gente tem, já iniciou um projeto, que possam aplicar esses questionários, mas não apenas atuar desse modo, mas participem de uma formação. A gente tem um protótipo já, a gente desenhou com a Flaxo, algumas formações de cidadania em leitura de território e economia popular, para que, além de aplicar a pesquisa, ela já seja uma pesquisação na prática. Então, já tenha, naquele investimento de avaliação, um projeto social em si. Então, basicamente, essa é a ideia do IPS participativo. Super desafiador falar em 1 minuto e meio, são 40 minutos para falar. Mas a ideia é essa, e eu me coloco à disposição, quem tiver interesse, para ter mais informações. A outra eu não vou conseguir responder aqui. Depois eu, novamente, por favor, estou à disposição. Então, antes de rodar, eu queria trazer 2 questões que estão aqui comigo, que são genéricas e que também não têm uma resposta única. Na verdade, é uma grande reflexão, né? Em que medida monitoramento e avaliação é custo ou é investimento? Eu acho que essa é uma primeira grande questão que a gente precisa entender. Quer dizer, se a gente se propõe a transformação social, a gente coloca a rubrica de avaliação aonde, né? Em custo de projeto ou de investimento, né? Como
como um trabalho aí de desenvolvimento. E aí eu tenho aqui duas questões relativas a isso. Uma é do Alexandre, que é do Instituto, acho que Satia, que ele diz que ele é consultor, ele é escritor, pesquisador do terceiro setor, e ele fez recentemente avaliações em 5 organizações do terceiro setor para verificar os impactos nas suas parcerias e alianças. E é óbvio que no momento que a gente vive hoje no Brasil, essas instituições estão sofrendo bastante, são instituições que atuam no campo do terceiro setor, né? E a outra, e ele pergunta, né, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas que a gente está falando aqui nesses momentos de crise, né? Quer dizer, como é que a gente faz avaliação nesses momentos de crise, onde a gente tem uma questão econômica, social gravíssima no nosso país. E a outra pergunta que a gente recebeu qual o percentual de orçamento de um projeto que precisa estar dedicado à avaliação de resultado e impacto, né? Então, queria ouvir aqui os colegas da mesa, até porque a gente tem várias estratégias aqui participativas de monitoramento de resultados de impacto para a gente poder aí aquecer essa fervura. Marcelo, quer? Eu posso começar só porque veio à cabeça a Associação Americana de Avaliação, né, faz aquela pesquisa e eles chegaram a um número lá, ligaram por telefone, 2.000, 3.000 organizações, chegaram a um número lá entre 5% e 10%. Só que é lógico que é muito difícil medir isso, mas mais importante do que isso, eu colocaria a questão de como, se é custo ou investimento eu não sei, mas eu sei que se está embutido no programa, no projeto, desde o dia 1, fica tudo muito mais fácil, porque você já desenha aonde vai coletar a informação, de onde a informação vem, em que momento eu preciso dela e tal. Então isso, em vez de já investir tal, 10 anos, como eu avalio, aí é difícil. E outra que eu queria falar também é a diferença de monitorar o projeto, que pode ser uma atividade até interna, e fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, a gente brinca que monitorar é tirar o termômetro, tá bom, não precisa operar, não precisa tirar raio-x, não precisa fazer nada. Agora, fazer uma avaliação de impacto, principalmente, aí é em momentos muito específicos, né, para a gente realmente poder absorver o custo disso, né? Bom, no nosso ponto de vista, na verdade, monitoramento e avaliação é um investimento que você faz naquele projeto que você está implementando, principalmente porque se você não monitora e não avalia, você não tem como aprimorar, como corrigir rumos. Então é muito importante que essa avaliação ela faça parte, concordo com o Marcelo, já nos estágios iniciais do projeto, ou seja, tem que estar incorporado desde o momento número 1, não adianta você chegar no final e propor uma avaliação, sendo que isso não foi pensado desde o começo, você não consegue nem eventualmente ter um grupo de controle, porque você não sabe o que foi, qual foi o impacto que isso aconteceu no grupo de controle versus o grupo de interferência. Então ele tem que estar sim dentro do projeto, e como ele promove uma melhoria contínua daquilo que você está fazendo, inclusive uma garantia de continuidade do seu projeto, eu acredito e nós acreditamos que seja sim parte do investimento no próprio programa. Você faladeira, eu acho que só para agregar uma coisa, eu acho que tem uma palavrinha mágica que é estratégia, né? Quer dizer, quando a gente olha para o monitoramento, para a avaliação, para a produção de conhecimento de qualquer natureza, participativa, não, impacto, aleatorizada, enfim, com um olhar de estratégia, o que eu vou fazer com isso? E principalmente assim, como é que eu vou usar isso internamente? Como é que eu vou explorar isso externamente? Obviamente isso deixa de ser custo, né? Isto é investimento claramente, porque ele vai me permitir fazer uma série de coisas, desde aprimorar a eficácia do programa, os seus resultados, ampliar meu rol de parcerias, mobilizar, engajar, enfim, ele é parte da ação. Eu não vejo necessariamente a avaliação como um meio para, mas às vezes ela até como fim, ela é uma estratégia em si própria, né? Eu acho que é esse salto que tem que ser dado para que a avaliação deixe de ser um problema e passe a ser uma solução. O Alan é campeão aqui de perguntas, viu, gente? Vai dar um bom tempo aqui para ele poder. Só dialogando com as últimas respostas, a gente tem apostado muito numa mudança cultural nas redes. Como eu apresentei no início, a produção de conhecimento é um dos eixos do Jovem de Futuro, então a gente muitas vezes chega nas
nas secretarias de educação, tem lá, e dialogando com as perguntas aqui que estavam dizendo sobre estruturação de dados, eles já têm um sistema, eles já coletam os dados, só que isso não está dentro de uma estratégia, não está dentro de uma lógica de melhoria contínua, de olhar para as suas ações e avaliá-las. Então, a gente tem apostado muito, olhando para a sustentabilidade, quando a gente sair dos estados, nessa mudança de mindset. Então, se a estratégia de gestão mudar, girar essa chavinha e olhar como investimento mesmo e parte integrante das ações, acho que a gente consegue fazer um deslocamento bem importante. E só respondendo aqui a uma outra pergunta, sobre equidade. Naquela sistemática de monitoramento que eu só apresentei o esqueleto, a gente tem um bloco que só olha para as desigualdades, para as diferentes desigualdades. Então, sistematicamente, a gente leva esse tema para as secretarias, discute isso com a governança, discute isso com os gestores escolares, e parte da nossa avaliação das metas que a gente pactua com as redes, olha também para um conjunto de escolas que está numa situação mais vulnerável, que precisa dar um salto maior. Então, isso, diante do tempo, eu não consegui detalhar, mas também está integrado lá, é uma parte muito importante daqueles resultados, não são qualquer resultados, buscando diminuir essa desigualdade. Quer falar, Cláudio? Eu queria só aproveitar aqui para responder as perguntas que eu acabei não respondendo. Bom, tem uma pergunta que me fazem, que é o seguinte: se a realidade organizacional das organizações pequenas, com poucos recursos, tempo, pessoa e dinheiro, se é possível fazer um estudo de ROI? Sim, é possível. Em qualquer situação é possível você fazer o retorno do investimento do seu projeto social. E o segundo é por que apenas para investimento de terceiros e não para avaliar recursos próprios? Sim, pode ser utilizado também para avaliação de recursos próprios. Eu aconselho todo mundo a entrar, se quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. O Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas tem um guia de implementação sobre a sustentabilidade e retorno sobre investimento de programas de sustentabilidade gratuitamente no site do ses.fgv.br. Temos mais uma pergunta: se é possível a gente fazer um ROI-S com teoria da mudança? Sim, é possível, é possível. A teoria do retorno sobre investimento, ela é completamente, ela dialoga muito bem com as outras teorias. A teoria da mudança pode ser aplicada. Eu acho que a partir do aprofundamento, né, da aplicação do ROI para a sua realidade específica, existem diversas formas de se coletar o ROI. No nosso caso foi uma forma específica que a GV chegou para o nosso programa, mas existe uma série de possibilidades, e a sistemática que a FGV, do Centro de Estudo de Sustentabilidade, gerou, ela dialoga muito bem com as outras metodologias e ferramentas disponíveis para poder fazer avaliação de projetos. Olha, a gente tem ainda uns 5 minutinhos. A Ana tem uma pergunta ainda para responder, acho que chegou mais uma aqui. Então, nos próximos 2, quem quiser ainda passar perguntas, eu acho que a gente consegue responder. Eu queria só aproveitar que chegou aqui agora para mim um lembrete. A FGV vai fazer um webinar gratuito no dia 9 de abril agora, às 2 da tarde, o Centro de Estudos de Sustentabilidade. Tá? É só entrar no site da GV. Quem tiver mais dúvidas, é só entrar no site da Fundação Getúlio Vargas, e as pessoas especialistas em retorno sobre investimento de sustentabilidade vão estar disponíveis para poder eliminar essas questões todas. Tá bom? Não, eu vou arriscar responder uma pergunta aqui, meio baixar um santo aqui, mas vamos tentar. Algumas hipóteses foram levantadas para explicar a percepção da baixa relevância ou baixa utilidade dos resultados da avaliação segundo o censo, né? Aquele dado que eu trouxe do censo. Não, no censo não, então por isso que eu digo que tem que ter uma certa inspiração aqui, uma certa ousadia de tentar interpretar aquilo que, pela convivência que a gente tem com as organizações, talvez a gente possa traduzir, né? Más perguntas gerarão más respostas, né? Acho que essa é um pouco a chave da questão.
Se a pergunta está equivocada, a resposta virá equivocada. A gente falou, acho que a gente estava falando bastante dessa coisa das relações de poder, né? As relações de poder, às vezes, entre avaliador e avaliante, avaliado, o avaliador especialista, a equipe interna, o financiador da avaliação, o parceiro de implementação, que no fundo ele é o avaliado, mas ele também está participando do desenho da avaliação. Isso tudo faz com que as perguntas acabem sendo perguntas meia pergunta, ou perguntas equivocadas, ou perguntas com pouca clareza, e que as respostas venham necessariamente equivocadas, necessariamente com pouca clareza. E às vezes também tem, tipo, delirium tremens, né? De o cara assim, vai gastar 20 mil reais na avaliação e quer fazer uma avaliação de impacto. Ou investiu num programinha desse tamanho e quer mudar o IDEB do Estado, né? Então tem coisa que alguém tem que ter a coragem de dizer, isso não dá, não é assim que faz. E essa relação não é uma relação necessariamente construtiva, transparente, positiva e etc. Então acho que é mais um ponto que eu acho que entre adultos conscientes, a gente devia ser capaz de se entender. Se a gente for capaz de se entender, a gente vai se expressar melhor, vai perguntar coisa que faz mais sentido, vai perguntar coisa que tem a ver com o tamanho de orçamento que a gente tem para responder, vai conseguir negar a resposta quando ela não é possível. E acho que isso tudo torna a relação mais transparente e mais sustentável. Acho que é isso. Se alguém quiser, por favor, ajudar na interpretação. Não, é só que eu não tinha conseguido responder a outra pergunta, que era quais os indicadores que compõem o IPS e se há se há diferença no IPS dinâmico ou de impacto. E aí, é uma pergunta importante. Na verdade, o IPS global são 55 indicadores, não dá para falar todos que tem aqui, mas está amplamente divulgado. Mas o que acontece é que há uma adaptação para o nível local. Então, para construir, por exemplo, o IPS do Rio de Janeiro, alguns indicadores permanecem, básicos, como qualidade infantil, isso permanece, saneamento, porém outros são adaptados. Então, por isso que a gente não exibiu uma lista de indicadores. E para o indicador, para o IPS de impacto, naturalmente, por exemplo, houve um caso recente para avaliação de um projeto de água no sertão, acesso à água, a gente tem mais perguntas de água e vai ser feito um cruzamento aí, ano 1, ano 2, com variáveis que presumivelmente têm maior relação com o programa, né? Então tem toda essa maleabilidade aí nos indicadores de cada projeto, porque tem que ser os mais relevantes e específicos, né? Acho que a gente vai ter que começar a concluir aqui a mesa. A gente tem mais 2 minutos. Eu queria então aqui agradecer em nome dos meus colegas de mesa, do Itaú Social e do Instituto CIA, a presença de todos vocês aqui, e queria fechar a mesa com uma provocação, tá? E antes dizer que o Otávio recebeu aqui uma pergunta que ele vai responder depois também, que esse era o nosso compromisso de tentar responder o máximo possível todas as questões. A nossa sensação que está à frente, né, dessa discussão e dessa reflexão sobre avaliação e investimento social privado é que, por mais que a gente faça, né, a gente não tem conseguido dar a contribuição que muitos de vocês e outros que não estão aqui agora com a gente possuem, né? Então, Rosalina, que está na minha equipe, Maíra, pessoas aqui da equipe do Instituto CIA, Ana Lima e Ângela, a gente tem a sensação de que sempre fica um desejo e uma sensação de incompletude, né? De tudo que a gente vem aprendendo nesse diálogo com vocês, a gente tem 3 grandes campos para trabalhar em 2018 sobre avaliação e investimento social privado. Um campo é o campo do conceitual, né? Quer dizer, eu acho que essa mesa aqui ela foi muito rica porque ela trouxe uma série de referenciais teóricos, né? De conceitos, de questões que são do campo, né? Da informação, da pesquisa, da avaliação, do monitoramento, que é um território ainda muito difuso e muito difícil para a gente trafegar com uma certa segurança sobre ele. Então, a gente tem uma demanda muito grande para responder a questões conceituais. A outra diz respeito às questões metodológicas, né? E a gente também teve aqui nessa mesa um painel, acho que muito rico, de que há uma miríade de possibilidades, de oportunidades que alguns de nós aqui já estamos experimentando, né? Outros que ainda estão, né, por se consolidar, né, ainda por se desenvolver. E, de novo, a gente precisa ousar. Eu acho que a palavra que a Ana traz, ela é muito importante. A gente precisa experimentar, a gente precisa ousar, a gente precisa
aprender fazendo, né? Quer dizer, que é muito do que acontece com o ser humano. Tem coisas que não tem ainda um estado da arte, um referencial teórico que vai ser suficiente. A gente vai ter que, sim, experimentar, fazer e aprender fazendo. E a outra questão está no campo do estratégico, né? Quer dizer, que é muito o que a Ana estava trazendo para a gente, né? Quer dizer, quais são as grandes questões que nós, enquanto gestores ou avaliadores, ou como parceiros, né, implementadores de projetos, quais são as questões estratégicas que nos acompanham dia a dia, né? Desde o investimento até qual é a formação, a transformação social que a gente pretende causar, com quem a gente quer trabalhar, né? O que os nossos pares provocam na gente, né? E que olhar a gente quer lançar aí sobre o futuro. Então, eu provoco vocês a nos procurarem, não só agora, mas em outros momentos. Nossas instituições estão abertas a construir com vocês em 2018 o ciclo de debates que a gente quer fazer. Então, por favor, nos procurem em outros momentos para que essa proposta que a Ana aqui seja mais concreta e dialogue mais com aquilo que a gente precisa responder no nosso dia a dia. Então, um bom congresso para todos. Muito obrigada.